Da palavra do Senhor. Hoje um assunto difícil para mim, muito difícil para mim, mas vamos lá. Sendo purificados pelo fogo. Cadê a capa? Quem está ali? A Lohana está lá em cima lá. Sendo purificados pelo fogo de Deus. Números, do capítulo 31, 22 e o versículo 23. Querido, eu quero que você medite bem. Eu gosto dessas imagens, como eu sempre falo, que eu acho que a imagem ajuda você a memorizar. Você vai vinculando a imagem com aquilo que você vai ouvindo e você acaba construindo, né, uma imagem mental que te ajuda a memorizar tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ouvido. Amados, e todo domingo a gente vem aqui e fala a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, sempre brincando com o Itamar, sempre brincando com a igreja. A gente sempre fala que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. A gente também fala, o meu versículo preferido é Jeremias 29:11, que diz: o Senhor que sabe os nossos caminhos, o Senhor que... Então, mesmo tendo todas essas verdades nas nossas vidas, verdades implícitas, e acabamos de ouvir uma ministração aqui inicial, maravilhosa, nós não estamos aqui para aprender conhecimento, mas estamos aqui para ser transformados através da meditação da palavra de Deus. Então, mesmo conhecedores desses textos, dessas verdades, muitas vezes ainda nós nos entristecemos bastante quando somos confrontados com algumas situações do dia a dia. As atribulações do dia a dia provocam em nós uma tristeza muito grande. Às vezes a gente chega, e eu não sei se eu sou o único humano aqui, fico triste, inclusive triste com Deus. Só eu que sou humano aqui, ou tem mais alguém humano aqui? Andréia é humana, tem mais o querido ali que é humano, e a gente fica se questionando o porquê que uma criança morre, por que a nossa irmã Tatiana não foi curada, por que o Jacques sofreu esse acidente, por que a Amanda está nessa luta. A gente pergunta mesmo, nós somos humanos, nós temos essa humanidade em nós, faz com que nós tenhamos esse tipo de pensamento. Mas aí, queridos, a gente precisa compreender que as aflições que nós passamos, elas têm um único propósito na nossa vida, que é nos confrontar com as mazelas, com as sujeiras, com as implicações, com as impurezas que existem dentro de nós. Repetindo, essas situações vêm nos confrontar. Vou te dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, se eu sou uma pessoa que acha que pode lidar na sua vida sem Deus, eu sou independente, eu ajo, eu faço, eu tenho um braço forte, eu tenho um conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Querido, eu vou entrar na escolinha de Deus, onde nessa escolinha eu vou aprender que eu preciso de Deus. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Pode ser um desemprego prolongado, pode ser uma enfermidade, pode ser alguma situação a qual Deus vai me corrigir. Ou melhor, tentar me corrigir. Não é que Ele não consiga, é porque nem todo mundo é corrigível. Porque se todo mundo fosse corrigível, se todo mundo conseguisse essa correção, as pessoas não iriam para o inferno. Mas nem todas as pessoas são corrigíveis. Tem pessoas que são extremamente duras nos seus sentimentos, extremamente duras nos seus corações. E o nosso Deus, por ser um Deus extremamente zeloso, extremamente amoroso conosco, Ele nos leva a essa escolinha. A Bíblia fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evidentemente que esse é o versículo
um dos principais da Bíblia, mas também tem um outro sentido por trás disso. No livro de Romanos, capítulo 1, eu acho que é o versículo 16, a Bíblia fala que Deus entregou o homem aos seus próprios caminhos. Essa é o pior tipo de castigo que tem, é esse, querido. É a separação entre o homem e Deus. Quando Deus entrega o homem às suas próprias vontades, aos seus próprios caminhos, às suas próprias mazelas. Quando Deus entrega o homem aos seus caminhos, é terrível, querido, porque o homem não foi feito para ficar longe de Deus. E quando eu falo para vocês que Deus amou o mundo de tal maneira, eu quero que você comece a compreender nessa manhã que tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você porventura possa achar injusto, tudo aquilo que você possa estar questionando, isso colabora para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A maior prova de amor que Jesus pode te dar por você é te repreender. Você tem consciência disso? Que a maior prova de amor que Ele pode dar por você é te repreender. É não deixar com que você se perca. Isso é amor. Um pai que acha que não repreendendo um filho está mostrando amor por ele, está totalmente enganado. Nós temos na Bíblia um exemplo de um grande homem que foi um péssimo pai. Estou me referindo a Davi, o maior dos reis, um rei celebrado até hoje, quase 5.000 anos depois, 4.000 anos depois, o cara é celebrado como o grande rei, o parâmetro. Foi um péssimo pai porque não aprendeu a repreender os seus filhos. Toda a mazela que aconteceu na casa de Davi, tudo aquilo que aconteceu na casa de Davi, se Davi tivesse punido ao seu primeiro filho, quem foi? O que estuprou sua irmã? Aminon. Se ele tivesse punido Aminon, nenhuma daquelas outras consequências iria entrar na sua casa. Mas ele não puniu um, não puniu o outro, não puniu o outro e perdeu um monte de filho pela espada. Porque não houve uma repreensão. Eu quero que você saiba que a obra que Deus começou na tua vida, começou através da salvação, em pegar você. Você não teve nenhuma participação nisso, porque a salvação é um dom de Deus. Salvação é gratuita. Mas o texto de Filipenses, e eu quero que a Lohana, por favor, coloque para mim, Filipenses 1:6. Eu quero... Não estou ouvindo, pastor. Nada. Eu quero que você leia comigo Filipenses 1:6, que diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo adorado, maravilhado, versículo lindo, gostoso de ver, gostoso de ouvir, mas precisamos refletir nele. Aquele que começou a boa obra nos pegou, nos botou na rocha e disse: a partir de hoje você está salvo. Amém? Essa é a obra que Ele começou em nós. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Nós fomos salvos pela sua graça. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Mas, contudo, entretanto, Ele fala que vai completar essa obra. A obra de salvação pode ser completada? Sim ou não? Está dizendo ali que Ele vai completar, não a salvação em si, porque nós não podemos fazer nada para sermos salvos, mas Ele vai completar essa boa obra que Ele começou em nós. E aí é que eu entro na ministração propriamente da palavra, dizendo que existem algumas formas que Deus vai completar essa obra. E essa forma que Deus vai completar essa obra depende muito mais de nós do que do próprio Deus. A forma de tratar o seu filho, você que ama seu filho, depende muito mais do
seu filho do que propriamente de você. Se ele vai tomar uns cascudos, depende mais de você ou depende mais dele, Maurício? Dele. Se ele andar na linha, ele não vai tomar os cascudos. Então, depende muito mais dos filhos, porque o pai é bom, o pai é amoroso, o pai não quer dar cascudo no filho. Não quer dar. Nenhum pai acorda de manhã cedo e diz: oba, hoje é um dia de eu dar um cascudo no meu filho. Nenhum pai fala uma situação dessa. A Ju está rindo, às vezes ela deve pensar isso, mas nenhum pai fala uma situação dessa. Ninguém em sã consciência tem um pensamento desse. Oba, hoje é dia de acertar a conta com os meus filhos. Ninguém fala uma situação dessa. É importante compreender, querido, que Deus tem controle de todas as coisas. Todas as coisas Deus tem controle. E essas adversidades que a vida nos impõe, elas têm um único propósito, que é de nos purificar. Como as aflições podem nos purificar? O que é purificação? Purificação é um processo de limpeza, onde se tira toda a sujeira ou mistura de algum objeto, deixando uma substância pura na sua formação. Isso é a purificação. Pegando o texto que nós vamos ler aqui de Números 31, dos 22 ao 23, ele fala assim, ó: contudo, ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo. Tem coisas que não podem passar pelo fogo. Eu não posso purificar um pano pelo fogo. Eu não posso purificar um banco da igreja pelo fogo. Tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Esse texto, ele nos mostra duas formas de purificação. A primeira é a água. Obrigado, irmão Pedro. A água. E a segunda é o fogo. Eu vou dizer para você hoje com muita responsabilidade. Depende mais de você do que de Deus. Se você vai passar pela água ou se você vai passar pelo fogo. Amém? Depende muito mais de você. Se você vai passar pela água ou se você vai passar pelo fogo. O grande problema, vamos dizer assim, dessa afirmação é que a gente acaba puxando para nós uma responsabilidade a qual nós muitas vezes não queremos ter. A gente sempre atribui a Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Aí você pega lá o texto de Jeremias 3:29, que diz: de que se queixa o homem, além dos seus próprios pecados? De que se queixa o homem? Está se queixando por quê? Então você percebe que o nosso queixume, as nossas queixas, estão relacionadas àquilo que nós fazemos, às nossas escolhas. Ser purificado pela água ou ser purificado pelo fogo é uma coisa que depende muito mais de mim do que de Deus. As formas que Deus vai usar, você pode conversar com seu filho: filho, não faça isso. Ou você pode colocá-lo de castigo. Ou você pode dar umas varadas nele. Depende mais de você ou depende mais dele? Dele, gente, depende mais dele. A tua ação é repreendê-lo. Não faça isso. Não vá por aí. Não vá por aí. Agora, a consequência disso depende muito mais dele do que de você. Começando então pela purificação pela água. E na purificação pela água, eu faço uma outra divisão. Eu tenho duas divisões. Tem até um pouquinho mais, mas em função do tempo eu vou restringir a duas formas de purificação pela água. A primeira é a purificação da água da palavra de Deus. Essa é a mais conhecida, essa é a mais fácil de ser entendida. No momento do batismo, na semana passada, mostramos que aceitamos a palavra de Deus para limpar nossos pecados. Então somos lavados pela água, uma nova vida, uma nova situação, um novo viver.
Ao lermos a Bíblia, ou ouvirmos uma pregação, ela serve como água para limpar e tirar os nossos pecados. João 15:3, a Lohana vai botar para a gente ali, diz assim, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Qual é a aplicação prática deste versículo? A aplicação prática desse versículo é da seguinte forma: você ouve uma palavra aqui nesse púlpito que condena a prática da mentira. Você está sendo confrontado, a palavra de Deus está entrando no teu coração e cabe a você. Se você der crédito a essa palavra, se você deixar ser vencido por essa palavra, você vai deixar de mentir. E a palavra aí vai se cumprir. Vós está ali. Então, a partir do momento que eu ouvi isso, eu já não tenho mais. Eu já não tenho mais vontade de mentir. Não é isso. É que eu já vou deixando para lá. Eu vou deixando. Nós lemos aqui na semana passada Colossenses 3:5, dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, avareza, idolatria, assim, assado. Essas coisas, quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, eu vou sendo impelido a deixar essas coisas para trás. Mas você percebe que isso é uma coisa espontânea. Eu deixo ou não. Eu posso ouvir uma mensagem, estava conversando com o Itamar ontem sobre isso, eu posso ouvir uma mensagem desse púlpito e sair dizendo: que pregação ruim, não falou nada comigo. Ou posso sair daqui dizendo: realmente Deus me confrontou hoje, eu preciso mudar. Uma pessoa falou comigo no WhatsApp o seguinte: poxa, essa mensagem de hoje me fez, como é que ela falou? Não está nem aqui não. Mexeu com os meus neurônios. Eu falei: que bom, isso prova que você está viva. Porque quando não fala mais contigo, quando você passa 1 hora aqui dentro da igreja e nada fala contigo, que você está igual aquela igreja, tem fama que está viva, mas está morta. Você tem plena consciência, entenda o que eu quero te falar sobre soberania. Entenda o que é soberania de Deus e o que é nossa vontade. Entenda, eu quero botar bem claro essa diferença para você. Quem te trouxe aqui hoje? Quem te trouxe aqui hoje? Deus te trouxe aqui hoje. Deus trouxe você aqui hoje, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Foi Ele que quis que no dia 17 de outubro de 2021, às 9h15 da manhã, você estivesse ouvindo essa palavra. Agora, Ele não vai te obrigar a aceitá-la. Soberania de Deus respeita. Entenda o que eu quero falar. Soberania de Deus respeita a tua escolha. Respeita a tua escolha. Não quero aceitar. Não quero. Beleza. Ele trouxe você aqui hoje. Você não veio aqui enganar. A maior besteira que a gente fala quando está sentado aí é: puxa vida, queria tanto que fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Se fosse para ela, Deus teria trazido ela. Essa palavra não é para fulano, essa palavra é para você. Então, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, a purificação é a primeira etapa. É light, é suave. Quando alguém prega a palavra, é como se estivesse aspergindo. A aspersão é aquele movimento que nós perdemos, esse movimento, né? Que a Igreja Católica se apropriou. O batismo por aspersão era você pegar aquele sopro, e sopro era uma folhagem, e você mergulhava na água, igual a gente faz com churrasco, faz assim. Aquilo é: Senhor, purifica-me com isope. Pegava aquela folhagem e você purificava as pessoas desta forma. O livro de Ezequiel 36:25 diz assim para a gente sobre essa purificação com a água, purificação com a palavra, que diz assim: então aspergi água pura sobre vós e ficareis purificados. Gente, evidentemente que o texto não está se referindo a isso aqui, não está se referindo a água, essa água pura aqui. Está se referindo, já olhando para o futuro, em relação à água da palavra de Deus, porque nós somos purificados pela palavra de Deus. E de todas as vossas imundícies e de todos os vossos pecados e ídolos vos purificarei.
A palavra de Deus, essa ministração da palavra de Deus é que tem o poder de nos limpar. Esta é a primeira etapa da purificação, onde a gente ouve uma coisa extremamente, vamos dizer assim, tranquila, suave. Estamos aqui sendo ministrados por uma palavra de Deus e temos a opção de mudar ou não. A opção é tua, querido. Você pode sair você pode sair daqui. Eu falei aqui domingo passado, a pessoa entra seco de um lado e sai do outro lado, como no tanque de batismo? Molhado. A partir daquele ato, compete a ele querer ter uma nova vida ou não. A água em si não tem poder nenhum de mudar a vida de pessoas. Vocês concordam comigo que não há um movimento mágico ali? Não há um movimento mágico. Ali é uma escolha. A partir de agora, eu quero ter uma vida diferente. Você percebe quando Daniel chega diante daquele banquete do rei e diz o texto que Daniel optou por não se contaminar com as iguarias do rei. Foi ele que quis, eu não quero me contaminar. Gente, não veio uma força sobrenatural de Deus, não veio um sopro de Deus, não veio uma luz de Deus, não, foi uma opção do coração dele, que a partir daquele momento eu tenho certeza que Deus o fortaleceu. Mas partiu dele o desejo, por tudo aquilo que ele ouvia lá quando era criança, que ele deveria se afastar dos ídolos, você faria isso, as comidas sacrificadas, ele ouviu aquilo tudo, lembrou daquilo tudo e resolveu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. A partir desse momento, que nós tomamos uma decisão, porque a Bíblia fala, esforça-te e serei contigo, não é o contrário, serei contigo para você se esforçar. Não é assim que a banda toca. A banda toca um pouquinho diferente. Esforça-te e eu vou te ajudar. Levanta-te. Levanta-te. Se aquele paralítico, o paralítico não ficou curado com a palavra de Paulo naquele momento, ou de Pedro ou João, quando ele resolveu ficar de pé, ele ficou curado. A ação depende mais de nós do que propriamente de Deus. Deus mais reage às nossas ações do que propriamente age, porque tudo que ele falou já está aqui. Compete a nós como vamos reagir a isso aqui. Se eu endurecer o meu coração, isso não fará efeito nenhum na minha vida. Amém? Diz assim, a segunda situação da purificação, a primeira purificação é pela palavra de Deus, e a segunda purificação é a purificação da provação. Você percebe que aqui o negócio começa a estreitar. Você fala para o teu filho, filhão, não faz isso. Ele tem a opção de obedecer ou não. Se ele não te obedece, você começa a impor sanções. Você começa a impor castigos. Você pode deixá-lo, sei lá, sem um videogame. Você pode deixar ele um fim de semana, não sei. Você começa a impor sanções. E nessa questão da provação é que eu quero falar com você do seguinte. Aqui temos muitas donas de casa, mulheres, homens também, que não é nenhum problema homem lavar roupa, mas eu quero que você entenda, eu vou usar uma analogia aqui sobre o lavar roupa. Você veio para a igreja hoje, né? Está com essa roupa limpinha que você está aí, mas você sentiu que essa roupa está um pouquinho suada, suou embaixo do braço. Você vai pegar essa roupa e vai colocar de molho, ou você vai chegar em casa, vai passar uma aguinha, como se fala, né? Passar uma aguinha nela rápido e vai botar para secar. O que as pessoas farão? Vai colocar de molho? Só pastor, fala comigo. Vai colocar de molho? Mas vai meter um sabãozinho e vai botar lá, não é isso? Se tiver encardido é outro problema. Mas não estamos falando de roupa encardida. Porque nós já estamos sendo limpos gradativamente. Obrigado, pastor. Mas o crente não pode ser encardido. É sério, o crente não pode ter a sua vida encardida. Porque Eclesiastes 9:8 diz, em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Crente não pode ser encardido. Porque o crente que é encardido vai passar pela água da provação. Se você é um crente limpinho,
limpinho, linho puro, branco, e você deu uma escorregada, a água da palavra de Deus te purifica. Você ouve aquilo, ela vai mexendo contigo. Agora, se você é um crente já encardidinho, meio amarelado, meio surrado, aí você vai passar pelas águas da provação. Você lembra de Jonas? Vamos falar de Jonas. Deus chama Jonas e fala: Jonas, vem cá, cheguei. Vai lá e fala com Nínive. Qual foi a reação de Jonas? Não vou, não quero, ninguém manda em mim, sou dono do meu nariz, pastor, tu manda em mim? Ninguém manda em mim. Foi mais ou menos por aí que Jonas fez. Você percebe que Jonas não precisava passar pelo ventre de um grande peixe. Precisava ou não? Não precisava, a escolha é dele. Mas você percebe que essa grande provação que ele passou, foi para tratar coisas que tinham dentro, sujeiras que tinham dentro dele. Sujeiras estas que ele poderia ter sido purificado se ele ouvisse a palavra. Se ele chegasse para Deus e falasse assim: Deus, eu não vou não, porque os ninivitas são muito maus. Eu não gosto dos ninivitas. E se ele fosse botar nos pés de Deus as suas dificuldades, Deus iria tratá-lo. Mas ele não faz isso. Ele esconde dentro de si as suas sujeiras. Os ninivitas, uma vez o pastor Josué deu uma explicação, não sei se foi para mim ou no púlpito aqui, que acha que os ninivitas mataram os pais de Jonas. Ele deu uma explicação, não sei, a Bíblia não fala isso. Mas ele poderia ter optado por tratar aquilo. Deus me ajuda. Deus, olha, o Senhor está pedindo para lá pregar para os ninivitas, mas eu não gosto deles. Mataram os meus pais, não mataram os meus pais, mataram o meu povo. Mas eu não queria ir, mas é para ir mesmo? Deus ia falar assim: vai lá, filho, vai lá que eu vou te honrar. E certamente Jonas sairia dessa história melhor. Mas às vezes nós fazemos exatamente como Jonas. Não somos moldados pela palavra de Deus. E somos muitas vezes, Deus é obrigado, para que Ele complete a boa obra em nós, a nos colocar de molho. Uma roupinha, rapidinho que eu dou uma limpadinha ali, essa camisa aqui, a Tânia briga comigo que eu guardo a camisa. Não, guarda a camisa suja. Ela pega a camisa, dá uma lavadinha aqui embaixo do braço, sei que lá, e põe para limpar. Agora, se deixar encardir a camisa, quando ela briga, beça que minha camisa está com um colarinho sujo, deixou a camisa suja. É opção minha. Ou dar uma lavadinha, ou ser necessário colocar de molho. Aí tem mais um outro nível ainda. Você pode pegar a tua roupa de molho, botar de molho no sabão em pó, Pô, mas ela continua encardida. Aí você vai fazer o quê? Você viu aquelas mulheres que lavam hoje acho que nem existe mais isso, aquele tanque de pedra. Não, tanque de pedra. Tem que esfregar a roupa naquele tanque de pedra, porque a roupa não quer soltar a sujeira. A roupa não quer. Aí está o Itamar falando ali, já antecipando ainda. Tem mais pessoas ainda que são obrigadas, as donas de casa, pegar aquelas roupas e meter ela na pedra, na rocha, porque é a pedra, é a rocha que limpa a roupa suja. Amém, querido? O movimento hoje mais moderno, as igrejas mais light, não é isso? O pastor José está brincando, o movimento de rotação da máquina de lavar, sim, mas agitou, querido. Você não precisava passar por esse movimento todo. Eu quero que você entenda isso. Você não precisava. Você já imaginou uma roupa ali dentro? E bate para cá e bate para lá. Você não precisa, você é uma roupa que não precisa passar por esse tormento todo. Se você soltar a sujeira lá no início, quando alguém disser assim, gente, isso é errado, está aqui no texto tal, segundo Moisés, número tal, isso é errado. Você disser assim, errado mesmo, não vou mais fazer isso não.
Mas se você ficar com essa sujeira é minha, eu não largo essa sujeira, depende mais de você do que de Deus. Depende mais de você do que de Deus. Tem que ficar de molho, tem que ser batido contra a rocha, e Jesus é a rocha, querido. E nenhuma roupa que for confrontada contra a rocha vai gostar de ser confrontada, porque a rocha é imutável, querido. A rocha não vai mudar para se adequar às sujeiras da roupa. Não vai mudar, querido. Quando nós somos confrontados com Cristo, somos nós que temos que ter a transformação. Ele não vai mudar. Não pense que Deus é amor e vai se amoldar às nossas práticas mundanas. Mas porque Deus sabe. Eu sei que eu sei. Você que não sabe que você precisa mudar. Porque eu não vou baixar os meus padrões para me adequar, me moldar à tua fraqueza carnal. O meu padrão é elevado, porque eu sou Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aí, queridos, vamos lá. Ninguém quer passar de molho, né? Ficar ali de molho no cloro, no sabão em pó, sendo chutado, chuc. Ninguém quer. Mas ainda assim, há um outro nível. Como nós falamos, né? Nós que temos bom time de futebol, nós dizemos que estamos num outro patamar. Desculpa, pastor. Desculpa. Aí tem um outro patamar, querido, que é o patamar do fogo. Aí vai complicando. Você percebe? O mais light possível é você ouvir uma palavra aqui, segundo Jorge, capítulo tal, número tal, ouvir e se moldar. Não lutar contra isso. Perdi até o texto aqui, não, está aqui, o texto está aqui. É não lutar contra isso. Ele falou aqui de manhã, aqui agora, que para nós sermos vencidos pela palavra de Deus, suave. Gente, graças a Deus, eu nunca passei por um assalto. Mas o que se ouve das pessoas que são assaltadas é que você ouve, perdeu. E quando o cara diz perdeu, a outra parte faz o quê? Levanta as mãos, se rende. Essa deveria ser a nossa postura diante da palavra de Deus. Deus chega assim, está errado. Você vai dizer, perdi. Não tem argumento. Eu não tenho argumento. Agora a gente vai. Nós parecemos um peixe quando é fisgado, né? O peixe quando é fisgado, ele pula para cá. E quanto mais ele pula, mais o anzol enfia. Ele pula para cá, ele pula para lá, ele vai para lá. E Deus está assim, ó. E Deus está assim, cara, tranquilo. Nós estamos confrontados para quem não é bem assim, só se fala de pecado nessa igreja, só se fala disso, é isso, aquilo outro, e não sei o que lá, pastor chato pra caramba, nem põe um fundo preto aí, né? Um fundo preto, como é que é daquilo? Um barril. Essa igreja não tem nem fumaça. Nem fumaça tem, um gerim seco podia ter, né? Para dar uma animada, nem tem isso. Porque nós não estamos sendo moldados pela palavra de Deus. E nem entrei no fogo ainda. Purificados pelo fogo. E agora chegamos no fogo, querido. E o fogo também tem duas divisões. Porque lá o versículo 22, coloca para mim lá o texto de Números, por favor, Lohana. Lá o texto de Números 31, 22, ele fala o seguinte, ó, tudo, é o 23, desculpa. A parte final lá, tudo que não pode, tudo que pode suportar o fogo, passareis pelo fogo. Muitas vezes a pessoa não aceita a simplicidade de uma palavra de Deus, a simplicidade de uma necessidade de mudança. Antes de ficar desempregado esse tempão que eu fiquei desempregado, se eu disser para você que eu não ouvi várias vezes Deus falando, vou cortar a cepa, eu vou te acertar, e eu dizia, não é bem assim não. Tu é misericordioso, tu é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Ele falava, eu vou te acertar, rapaz. Muda. Porque se você não mudar espontaneamente, eu vou te mudar pela aprovação.
E eu, ouvido de mercador, fiz. E ele foi obrigado, para completar a boa obra, a me fazer passar pelo fogo. E não é bom passar pelo fogo. Dói, queima, você esperneia, você muda, você murmura, e parece que é uma bola de neve. Quanto mais você murmura, mais queima, e mais queima, e mais queima, porque você não quer se render. O fogo, você queima, você pula para lá, fica igual uma... Caiu no fogo, querido, se renda. Se renda. Porque a hora que você se render, ele vai te... Tá bom? Tá bom? Mudou? Aprendeu? Aprendeu que sem mim nada podes fazer? Aprendeu que tu não é nada sem mim? Tu acha que é isso? Tu acha que tem aquilo? Tu aprendeu? Ainda não? Então vou te levar para um outro patamar do fogo. Porque eu estou falando do patamar do fogo do Espírito Santo, onde nós estamos aqui na casa de Deus, ouvimos uma palavra que penetra no nosso coração e damos crédito, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas, nos moldando. Pelo amor de Deus, crente não tem voz na cabeça falando. Crente tem o Espírito Santo falando no ouvido dele. Ai, tem uma coisa falando no meu coração. É Deus, essa coisa que você acha que está falando para dizer, não faça isso. É Deus. É Deus que está falando no teu coração, tentando te limpar, te corrigir. Não faça isso, meu filho. Não faça isso, meu filho. Mas aí nós temos, nessa situação, nós temos duas opções. Sempre o homem tem opção. Só diante do grande trono branco que o homem não terá opção, querido. Aqui nessa terra nós temos sempre opções. Sempre temos o famoso plano A ou plano B. Que diante, quando eu sou confrontado pelo Espírito Santo, eu posso fazer duas coisas. Eu posso resistir à voz do Espírito Santo. Aí, quando eu resisto à voz do Espírito Santo, eu caio lá em Tessalonicenses 5,19, eu acho. Não extingais o Espírito Santo. Ele vai falando e eu vou não dando crédito, não dando crédito, não dando crédito. Ele vai continuar falando, sim ou não? Claro que não. Claro que não. Meu ouvido vai sendo cauterizado para não ouvir mais aquilo. Ninguém hoje que está enfiado no tráfico de drogas, até o fundo da sua alma, começou dessa forma. Todo mundo que começou com o tráfico de droga dessa forma, ele começou com a coisa mais simples do mundo, que foi um simples cigarro. Mas como a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e o cara vai se envolvendo, até chegar numa situação daquela. A mesma coisa é uma pessoa que precisa ser purificada pelo fogo. As mazelas que nós temos dentro de nós podem muito bem ser tiradas pela palavra de Deus. João 15,3 fala isso. Mas nós vamos resistindo, aí Deus fala, então tá bom, deixa eu pegar você. Eu vou tirar você desse tanque aqui e vou botar você agora dentro de um... A Bíblia chama aquilo de, como é? Que purifica a prata? Crisóleo? Esqueci o termo. De um cadinho. Dentro da metalurgia a gente chama aquilo de um cadinho. Cadinho onde são derretidos os materiais, os ferros. Mas para a prata tem outro nome. Mas vamos usar de cadinho mesmo. Depende de nós, querido. Eu posso ser purificado pela água, ou posso ser purificado pelo fogo. E quando eu sou purificado pelo fogo, depende de mim. Se eu der ouvido à voz do Espírito Santo, ele vai fazer a transformação, vai dar um apertinho, vai dar uma coisa um pouquinho pior do que a água. Mas eu vou ser purificado. Aí, querido, nós chegamos agora num outro nível, que é o fogo da provação. Porque quando eu chego no nível da purificação pelo Espírito Santo, eu quero dizer para você que a opção é tua de ouvir ou não. Quer ver só? Hebreus 3, versículo 15, diz assim, Hebreus 3,15. E quando se diz, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação de Meribá. Meribá é onde lá os espias disseram, não, a gente não vai lá não, porque eles são gigantes. Como foi no dia da... Olha só, olha como é que Deus se refere àquele dia da provocação, aquele dia que vocês me provocaram. Então você vê aqui, ó, enquanto hoje, se ouvirdes a voz, eu tenho o poder de endurecer o meu coração. Você percebe a responsabilidade que nós temos quando nós chegamos aqui e dizemos, não é bem assim, não é bem assado, ele não está certo, ou ele não está... Sou eu que estou endurecendo o meu coração. Deus te trouxe aqui, Deus fez você ouvir aquela palavra, porque ele lá no grande dia do grande trono branco, ele vai dizer, lembra no dia 17 de outubro? Ah, não lembro não, aqui ó. Miguel, põe na tela. Miguel vai botar na tela lá, 17 de outubro de 2021, você ao invés de estar ouvindo o André, você está pensando no feijão que tem para cozinhar. Você está pensando nisso aqui dentro, ou está pensando no trabalho que tem que fazer amanhã, ou isso, aquilo, outro, e você não ouviu a voz, que eu te levei lá para ouvir, e você não deu crédito àquilo que eu falei. Essa é a purificação pelo Espírito Santo, que é uma coisa que ele vai fazendo conosco e vai nos apertando, vai nos incomodando. E chegamos agora no quarto nível, que é o nível do fogo da provação. Aí babou. A água não surtiu efeito, o molho não surtiu efeito, a palavra do Espírito Santo não surtiu efeito. Você agora está dentro do caldeirão, querido. Não é o caldeirão do inferno, não. É um caldeirão que Deus vai te levar para a escolinha de Deus. E a escolinha de Deus é difícil demais, querido. Não é igual a escolinha da titia Teteca, não. A escolinha é difícil demais. Quando você está no meio do caldeirão, você está num deserto que você não tem ideia. Olha, você começa a tomar soco, para lá e para cá, você não tem nem ideia de quem está te batendo, por quê e como. Você fica assim atordoado. O teu primeiro pensamento é, Deus me abandonou. Deus não lembra de mim. Você fica louco no meio do caldeirão. Mas ele fala assim, eu te dei tantas oportunidades de você ser purificado. Agora, querido, é só com fogo, porque eu tenho raiz lá dentro, sujeira lá dentro, que a água não foi capaz de tirar, que o molho não foi capaz de tirar. Purificar uma coisa com fogo é você levar ela até um ponto que a gente chama de ponto de ebulição. A gente lembra lá da escola da Teteca lá? Nós temos 3 estados do material. Material sólido, líquido e gasoso. Ponto de ebulição é aquele ponto que o líquido se transforma em vapor. Líquido em vapor. Esse é o ponto de ebulição. Quando o líquido está próximo a chegar no ponto de ebulição, as sujeiras que estão dentro dele, que a Bíblia fala que são chamadas de escórias, elas vão vindo para a tona. Elas vão subindo. E o fundidor pega lá um instrumento que parece uma concha, ou uma escumadeira, melhor dizendo. Ele pega, tira e joga fora. Ele pega, tira e joga fora. Esse é o processo de purificação de todos os metais. E a Bíblia, ela fala, coloca para mim lá, o Lohane, por favor, no versículo 22. 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo. Ali nós temos ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo. 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 metais e uma liga metálica ali. O bronze não é um metal, o bronze é uma liga metálica. Nós temos 5 metais e uma liga metálica, que eles possuem pontos de ebulição diferentes. Sabe o que isso me refere? Isso me remete? Que Deus vai tratando pessoas individualmente. Nem todo mundo. O ponto de ebulição do ouro é quase 3.000 graus. O ponto de ebulição do chumbo você soprou, ele já está derretendo, ele já está 1.000 e poucos graus.
Deus vai tratando pessoas de forma diferente. Nem todo mundo passa pela mesma. Você vê pessoas que atravessam um vale terrível, 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 mas eles estão ali firmes. Aí tu pensa, se fosse comigo já tinha morrido. Porque Deus é muito bom. Ele não vai botar sobre você uma carga que você não possa suportar. Se você é um chumbo, e eu quero falar isso com muito respeito, chumbo não é ruim não. Chumbo tem a sua finalidade dentro da construção civil. Se tudo fosse ouro, o ouro não teria valor nenhum, porque ele seria uma coisa extremamente o quê? Corriqueira. Voltando para o livro de Coríntios, que fala que cada um de nós, cada parte do corpo é um membro importante. Então, olha, o ouro é importante, a prata é importante, o bronze é importante, o ferro é importante, o estanho e o chumbo. São materiais importantes para a construção. O ouro, falando do ouro, eu fui pesquisar, o que é o ouro 24K? 24 quilates. E eu quero finalizar com essa imagem aqui. O que é o ouro 24 quilates? Quilates significa pureza do metal. 24 quilates quer dizer que ele é um ouro puro. É um ouro fino. Não tem um outro elemento adicionado a ele. Ele é só ouro. Um ouro 18 quilates quer dizer que esse ouro tem 18 partes de ouro e 6 partes de outro metal. Pode ser cobre, níquel. As pessoas fazem o ouro misturado para quê? O ouro misturado ele torna-se mais duro, mais resistente, mais difícil de ser moldado. Agora, falando do ouro puro de 24 quilates. Diz a Bíblia que lá tem um hino, né, que fala que nós somos preciosos como ouro de Ofir. Ofir era uma cidade que ninguém sabe onde é, acredite que seja na costa da África ou na costa da Índia, ninguém sabe onde é, onde Davi e Irão mandavam buscar o ouro finíssimo de Ofir. Era o ouro mais puro que existia na época, era o ouro que vinha de Ofir. Deus te esquenta, Deus te põe no cadinho para que você se torne um ouro de Ofir. Aí você vai dizer, poxa, mas você acabou de dizer que o ouro 24 quilates, ele tem pouca, ele é mais, vamos dizer assim, maleável. Exatamente isso que Deus quer de mim e Deus quer de você. Que nós sejamos moldáveis. Deus não quer lidar com ferro bruto, que não aceita nada, que não quer ser modificado, porque a grande coisa de ser fundido é aquilo ali, ó. Depois que eu sou fundido, derretido, depois que eu sou fundido e eu sou purificado, porque antes de virar naquela forma ali, olha na imagem lá, antes de ser virado naquela imagem, ele tira toda a impureza que tem dele. A partir desse momento, ele vai me colocar numa forma à medida daquilo que ele quer me usar. Aleluia, glória a Deus. Se você é um ouro duro, é um ouro que não quer ser moldável, ele vai te colocar ali até você entregar toda a sujeira que tem dentro de você, toda a escória, porque Deus não quer tratar com ouro 18. Deus quer tratar com ouro 24 quilates. Porque o ouro 24 quilates, ele pode ser totalmente, ele é maleável. Ele é raro, mas ele é maleável. Deus quer fazer de você uma grande escultura que eu não sei o que é. Mas para isso, ele precisa ser tão maleável que vai conseguir preencher toda aquela forma. E como é que o fundidor sabe o momento exato que ele tem que tirar o fogo, que ele tem que tirar o ouro do fogo? Porque senão ele passa ele vai entrar em ebulição, ele vai virar vapor. Como é que ele sabe? Hoje, logicamente, existem técnicas mais refinadas, né? Medição de temperatura, não sei o que lá. No passado, querido, sabe como é que isso era feito? Ele olhava e se ele conseguisse ver a imagem dele naquela poça de fusão, se ele conseguisse ver, ele diria,
está pronto. Porque o ouro puro reflete a imagem do fundidor. Você vai sair desse caldeirão que você está, quando você estiver refletindo a imagem de Cristo na sua vida, querido. Quando as pessoas olharem para a tua cara e disser: você é crente? Estou num perrengue danado, mas eu sou crente sim, querido. Estou passando uma dificuldade, mas você está doente? Estou doente sim, mas o meu Deus há de cuidar de mim. Ele está cuidando de mim. Quando Ele vê na tua vida, quando as pessoas olharem na tua vida e ver a imagem refletida de Jesus, aí você está pronto para sair do caldeirão de Deus. Enquanto você estiver lutando, enquanto você custar a entregar as escórias que estão dentro de você, você vai continuar passando pelo caldeirão. Entenda que eu vou te falar. Tiago 1. Põe para mim, eu não coloquei, veio de madrugada esse aí e eu esqueci de falar. Tiago 1, acho que é... Pô, você é 10. É 1:2 mesmo, diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Depois dessa palavra, eu espero que você entenda que essas provações têm a intenção de te purificar, querido. Eu quero que você não fique revoltado com Deus. Deus te ama tanto que Ele quer te purificar para te levar para um céu, uma noiva limpa, sem manchas, sem máculas, para que Ele possa chegar diante do Pai e dizer: Pai, está aqui a minha noiva, sem manchas. Você imagina uma noiva com a veste toda suja? O noivo não quer uma noiva suja. Ele quer uma noiva totalmente limpa, vestida de linhos puros, brancos. Esse é nosso Deus, querido, que nos ama tanto. Olha, nós não... Preste atenção no que eu quero te falar. Eu posso ser purificado pela palavra. Depende de mim, se eu me render e me entregar. Repito, Jonas não precisava passar pelo ventre do grande peixe. Depende de você, depende de mim. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Depende muito mais de mim e de você do que propriamente Deus. Tenha no teu coração isso, querido, que Jesus te ama tanto, que quer te purificar. E isso dói, isso dói. Mas, queridos, entenda lá o que diz lá Jeremias 43, 41. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Vai queimar a escória que tem dentro de você, o lixo que tem dentro de você. Mas você vai sair de lá refletindo a imagem de Cristo. Queridos, bom dia, fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo.